Erro de gestão que mais destrói o lucro de uma rede de loja. E é isso sobre o que eu vou falar aqui com vocês. E não é marketing, não é vendas, não é imposto, é decisão. Eu quero trazer para vocês aqui hoje qual é a decisão que você está tomando para dentro da sua loja, que está gerando prejuízo, que está gerando falta de lucratividade na sua loja. E a gente vai começar a mapear tudo isso com vocês hoje. Seja bem-vindo ao nosso Café com Lucro. Eu me chamo Fábio Arruda, eu sou o mentor do lucro no varejo, onde eu ajudo donos de rede de loja há 6 anos a aumentar a sua lucratividade através de gestão de compras, de estoque, para que vocês consigam ser mais eficientes. Porque, afinal das contas, não é sobre faturar mais, é sobre lucrar mais. Então bora lá, vamos chegando. Toda segunda-feira, às 7h57 da manhã, nós estamos ao vivo aqui com vocês no Instagram. Galera que está assistindo a gente no gravado no YouTube também, sejam bem-vindos e já se programem para estarem aqui com a gente também ao vivo na próxima segunda, às 7h57, onde a gente traz muitos insights para que vocês consigam melhorar a performance de vocês. Legal? Vamos lá, vamos chegando. E claro, ó, tá até fumaçando aqui, gente. Cafezinho da manhã com vocês, bora lá. E eu já quero chamar aqui com a gente o meu parceiro e sócio, daqui a pouco ele deve estar chegando por aqui, o Fabiano, para que a gente possa debater essa decisão que você tem que tomar na sua loja. Porque, afinal de contas, quando você não cria uma consistência, quando você não gera aquele impacto para dentro do seu negócio, você acaba sendo prejudicado, porque você acaba tomando decisões precipitadas, decisões emergenciais, às vezes por falta de um fluxo de caixa. Só que o fluxo de caixa ele acontece hoje por decisões que você tomou lá no passado. Algumas lives atrás eu compartilhei com vocês que as decisões que vocês estão tomando hoje, elas não vão ter um impacto direto no seu caixa amanhã. Ela vai ter impacto daqui 60, 90 dias. Então, tudo que você está sofrendo hoje de aperto financeiro, onde você está tendo que fazer ações emergenciais, abrir mão da sua lucratividade para poder gerar caixa, isso é uma consequência do que você fez lá atrás, há 60 a 90 dias atrás. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Qual que é a decisão que eu de fato preciso tomar para dentro da minha loja, para que eu consiga proteger a minha lucratividade. E aí, já antecipo para a galera que está chegando aqui agora, não é venda, não é marketing, não é imposto, é através das decisões. A gente vai debater isso agora com vocês. Então se prepara, a galera que está assistindo a gente, está no carro, está levando o filho para a escola, está uma audiência ainda no ao vivo, que é um pouco baixa, até porque o algoritmo está entendendo que a gente está fazendo esse movimento aqui com vocês. A gente está, acho que no 7º encontro do Café com Lucro. Começamos esse desafio no final do ano passado, de dezembro. Então a gente vem fazendo esse desafio com vocês e é muito importante ouvir o feedback, O feedback de vocês é o que mais importa, como uma empresária que relatou recentemente em um dos posts, da live que a gente deixou salvo, quão transformador está sendo para o negócio dela e para a vida dela de empresária acompanhar a gente aqui. Isso deixa a gente muito feliz, né, Fabiano? Bom dia. Bom dia, deixa muito feliz, principalmente porque ela falou que, graças a Deus, a gente apareceu para ela no Instagram. É isso mesmo, Deus coloca a gente no caminho das pessoas. E aí, Fábio, já vem aquilo na minha mente, Graças a Deus que ela ouviu. Mas o mais importante não é ela ouvir, acumular esse conteúdo, ela executar aquilo que é dito, E aí que entra o diferencial entre um empresário e outro, Exatamente, exatamente. Fabiano, eu acho que para o nosso encontro de hoje, que a segunda-feira é corrida, meu irmão? Essa segunda-feira nossa aqui, meu Deus do céu, ela é apertada, mas a gente conseguiu encaixar esse momento, para a gente poder ter essa troca com os empresários. E eu acho que o empresário que ficar até o final com a gente, ele vai ter... Sabe aquele momento de falar, puta merda, é isso. É isso que eu precisava, é isso que eu estou errando na minha loja. Exatamente é isso que a gente quer trazer. O problema hoje dentro do varejo,
ele não está sobre o vender mais, ele não está na estratégia de marketing. Ainda ontem eu rolei uma caixinha de pergunta e eu deixei uma enquete, né, no Instagram, nos stories. E quem votou, quem não votou, vai lá, eu acho que ainda dá tempo de você voltar para você ver o percentual. Mas teve muita gente falando assim: meu problema é faturamento, meu problema é o comercial vendas. Não é. Não é, né, Fabiano? O problema não é o comercial vendas, o problema é estrutural. O problema é a gestão, é a tomada de decisões que os empresários tomam, principalmente na negociação de compras de mercadoria. Porque tem muito empresário que compra, na verdade, ele vende para comprar. Ele não tem a mentalidade do comprar para vender. Então, quando você vende para comprar, você fica limitado ao teu faturamento e, consequentemente, você acaba abrindo mão da tua lucratividade em certas mercadorias para gerar receita rápida, para poder pagar a conta do boleto que está vencendo amanhã de mercadoria, porque, afinal de contas, 50, 55 deveria ser, né? Das suas despesas, 55% das suas despesas são de mercadorias, mas em alguns casos isso daí explode, passa de 60%. E aí, Fabiano, vem aquela consequência, né, de tomadas de decisões erradas nas negociações, em que eu comecei falando isso na live. As pessoas não veem o erro dela de compras hoje, elas veem daqui 30, 60, 90 dias na loja. Ele vai aparecer depois, né, Fábio? Aqui, só de tu falar aí, eu já vejo algumas pessoas irritadas com a gente quando a gente fala assim, ó, vender é fácil. Aí elas dizem, mas como assim vender é fácil? Vender é a parte mais fácil. E aí a gente não tá. Quando a gente fala isso, pessoal, não é que é vender o produto certo, com a margem certa, é fácil. É fácil vender o produto quando tu tem que dar desconto, quando tu tem que fazer de tudo para botar para fora. É isso que a gente quer dizer. Vender a qualquer custo é fácil, né, Fábio? O difícil é tu vender de forma correta. E para vender de forma correta, tu tem que comprar correto. Então, as pessoas às vezes pegam só um pedacinho, né, Fábio? Os caras falam que vender é fácil. Claro, vender é fácil porque o pessoal vende a qualquer custo. Sai no comércio aí agora para vocês verem quantos liquidas de 70%, de 50% está rolando em janeiro. Não é comum. Nunca foi comum isso. As liquidas sempre foram em fevereiro, final de fevereiro. Pós-carnaval, sempre foi assim. As liquidas de inverno sempre foram pós-dia dos namorados. E isso não está mais acontecendo. Por quê? Eu acabo de me lembrar aqui de uma empresária que a gente conversou, né, Fábio? Que ela falou uma frase para ti que é impactante. Cara, antes as compras erradas se corrigiam no Natal. Com a venda de Natal a gente corrigia tudo. E agora isso não acontece mais. Até me arrepio, porque é bem isso. O Natal não é mais como antes. O Natal não vende mais o dobro do mês normal como vendia antes, onde se corrigia os erros de compra. Por isso que está acontecendo essas liquidas agora em janeiro. Todo mundo que comprou errado para o Natal, para o trimestre de ouro, está tendo que liquidar agora em janeiro para poder pagar os boletos. Ou seja, quando a gente fala que o problema é estrutural, que não é um problema estrutural e sim pontual, ele está no compras. É um fato, né, Fábio? Bom, quem quiser saber mais detalhes vai ter que participar da Masterclass amanhã, né, Fábio? Mas cara, é pontual, é ali, ó, é no compras o erro. Ele só está pagando pelo erro que ele comprou errado em outubro, novembro, dezembro, agora em janeiro, e aí está tendo que liquidar para poder botar para fora esses produtos e pagar as duplicatas. Ou seja, vender agora em janeiro está fácil para ele, porque está liquidando, está dando os produtos, mas isso não vai resolver o problema dele, porque ele vai botar esse produto para fora e em fevereiro ele tem que comprar de novo, certo? E aí ele vai comprar sem base em números, sem base em dados, e vai comprar de novo aquele produto que ele liquidou porque vendeu muito. Vendeu muito a que custa. Não foge muito, né, ô Fabiano? Semana passada eu estava em uma call aí com dois empresários e os dois segmento moda. Um estava comprando agora, tá? A gente estava analisando ali como que estava o plano financeiro, como que estava a tendência, como estava sendo o resultado, para que a gente tomasse decisões de compras, que entraria mercadoria a partir de abril e maio na loja, para que a gente conseguisse vender de abril até agosto. Ou seja, já estava planejando compras de abril a agosto, né? E aí que é a coleção do inverno. Só que agora ainda tem, né? A galera do inverno comprou no ano passado, né? Novembro, outubro do ano passado já começaram a comprar o inverno.
Só que agora, o que, que a gente. Ao contrário desse empresário, uma outra empresária, que é a indústria também, indústria têxtil e varejo, a gente já estava planejando o faturamento dela do segundo semestre, ou seja, já estava falando de Natal, já estava falando de Black. Então, o nosso calendário de compras, e a galera fica muito louca, né? Porque, como assim? O Fábio falando de Natal, de Black, Dia das Mães, a gente está em janeiro ainda. Mas, galera, mentalidade de compras, o calendário é totalmente diferente do que você vive hoje de vendas. Só que a maioria dos empresários acaba não percebendo isso, né? Então, você tem que olhar para o teu calendário de compras, para você negociar a tendência de faturamento da sua loja, e você tem que olhar para o seu fluxo de caixa de acordo com a sua previsão de vendas, do que vai acontecer, porque é isso que vai gerar receita para você pagar as duplicadas. E a maioria dos empresários acha que perde lucro na loja porque vende pouco. E não, gente, não é por causa do seu faturamento que você não tem mais lucratividade. O lucro, ele não nasce de uma vez. Ele não morre, desculpa, o lucro ele não morre de uma vez. O lucro ele vai sendo corroído aos poucos em cada decisão que você toma dentro da sua loja. É numa decisão onde você cai na pressão do seu fornecedor para comprar uma mercadoria. É numa decisão que você aceita e abaixa a cabeça quando a indústria fala que você tem que comprar um volume mínimo ou quando você tem que comprar um pacote fechado de produto e você não tenta negociar com eles. Ah, Fábio, mas a indústria é assim. Quem disse que é assim? Tem muitos fornecedores que você consegue brigar sim. E eu já vi grandes marcas do varejo abrindo mão. Porque assim como está sendo desafiador para você, está sendo desafiador para eles. Só que eu entendo que você tem mais de 20 anos de varejo, mais de 15 anos de varejo, 30, 60 anos de varejo, e você está com a mentalidade que lá atrás você não tinha muita autonomia. A indústria ditava a regra do que ia acontecer. Só que hoje é diferente. Hoje, se a indústria não flexibilizar, até ela está sendo punida. Então, tem muitas grandes marcas flexibilizando para que você consiga tomar as decisões em prol do seu negócio. E não no que a indústria impõe. Que, afinal de contas, quem é o dono do negócio? É você, o dono da loja. E se você é o dono da loja, por que, que você tem que acatar as decisões de uma indústria para dentro do seu negócio? Existem algumas marcas, e aí a gente traz, às vezes, uma contextualização sobre moda para vocês, porque a moda ela consegue abranger, em uma analogia para vocês, qualquer segmento, material de construção, cosméticos, qualquer segmento. Então, por isso que a gente traz muitos exemplos de moda. Mas tudo que eu falo para vocês, adapta para qualquer segmento. Por exemplo, dentro do nosso projeto da mentoria, a gente tem material de construção, a gente tem ótica, a gente tem farmácia, a gente tem cosméticos, a gente tem calçados, a gente tem vestuário, a gente tem... que mais, Fabiano? Me lembra? Loja esportiva, Decoração. a Então, gente tem joalheria, a gente tem tudo, né? De tudo. ou seja, tudo se adapta, né? Então, por isso que a gente traz essa analogia para vocês da moda. Só que o que eu quero trazer para vocês é que vocês precisam assumir a rédea das decisões dentro da sua loja. Decisões. O que quebra uma empresa e o que faz ela lucrar mais não é o vendas, não é o marketing, não é a sua equipe de vendas, não é. São as decisões que você toma para dentro do seu negócio. E eu falo que existe um padrão de empresário. São 6 anos que eu acompanho donos de loja. Independente do seu nível de faturamento. Tem empresário que fatura 1 milhão por mês, tem empresário que fatura 15 milhões por mês, tem empresário que fatura 100 mil por mês, independente do seu nível de faturamento. Existe um padrão de empresário. E esse padrão que eu falo é o padrão que drena a lucratividade da loja. É um padrão, são 3 padrões, né, que a gente vem mapeando nos últimos anos. E esses padrões, eles geram para vocês as decisões erradas que você toma. Só que você precisa identificar qual é o padrão de comportamento que você tem hoje como empresário. E eu estou falando independente de segmento e faturamento. Ele se repete. Quando você identifica esse padrão, você sabe o problema que está acontecendo. E aí, Fabiano, quando você descobre um problema... Aí a gente traz a solução. Ô, Fábio, como eu não tenho TDAH, né, diferente do meu sócio aqui, eu estou ainda pensando no que tu falou lá no início desse bloquinho aqui. Sabe quando tu estava falando ali, os empresários já estão pensando em Black Friday, em Natal e blá, 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 né? Até porque em janeiro a gente tentou marcar uma reunião com uma empresária que ela falou, não posso porque eu tenho coleção de Natal. Eu falei,
O negócio está 12 meses antecipado, mas é isso aí, porque vai ter feira de brinquedos e tal, então é bem antecipado mesmo. Só que aí veio um insight aqui, Fábio. Aquele empresário que ele não está preocupado lá na frente com compras, a gente já detecta um erro, né? Ou seja, ele está vendendo e comprando, vendendo e comprando, vendendo e comprando, vendendo para comprar, né? Como a gente falou. E não Uhum. está comprando para vender. Porque o cara que planeja, ele justamente está preocupado com a coleção de verão agora, de 2026, 2027. Porque já foi, já comprou o inverno, já acabou isso. E a gente está falando aqui de moda, né, mais uma vez, mas é isso. Se ele está preocupado com a coleção de inverno, é sinal de que ele está atrasado, ou está sem planejamento. Então, é isso que eu quero dizer, né, Fábio? Quando a gente fala aqui que falta planejamento no compras, é isso. Se o cara não está preocupado com as coleções lá para frente, é porque ele está comprando só o que vende. E aí começa o erro, né, Fábio? Eu penso assim, a grande ilusão do empresário é quando está tudo funcionando. Essa é a maior armadilha. A loja está rodando bem, o time está vendendo bem, o produto está entrando, o caixa está girando. Só que atrelado a tudo isso que está acontecendo de bom dentro da loja, não tem uma meta clara, você não tem um critério de compra, você não tem uma leitura de impacto no seu caixa. Ou seja, o que é leitura de impacto no caixa? Se eu perguntar para você agora quais são as suas despesas programadas para os próximos 90 dias, você vai saber me responder? O que você tem hoje programado a pagar e a receber nos próximos 90 dias? Qual que é o impacto? Qual que é a previsão de lucratividade da sua loja para os próximos 90 dias? Pouquíssimos. Quem tem essa previsão, comenta aqui. Eu não, ou sim. Sim ou não? Sim ou não? E, de fato, aqui não é certo e errado. Eu quero saber para que você... E não tenha vergonha de responder o sim ou não. Né? Pode responder aqui tranquilamente. Aqui não é para julgar, aqui é para ajudar vocês a dar clareza para dentro do negócio de vocês. Então, quando tudo parece funcionar, é quando o erro passa despercebido dentro da loja. Quando tudo está funcionando bem, é quando o erro passa despercebido dentro da loja. E aí, Fabiano, muitos empresários vão se identificar agora. Empresários vão se identificar agora. Porque as pessoas que começam a consumir os meus conteúdos, as pessoas que começam a me seguir, pouquíssimos, eu falo assim de 10% de todo mundo que me acompanha aqui nas redes sociais, está faturando super bem, está com a loja rodando super bem, só quer aperfeiçoar e melhorar alguma coisa dentro da loja. Pouquíssimos empresários. Mas a grande maioria, os 90% que me acompanha aqui, é porque já está assim, ó, na berlinda, sabe? Já está, faturamento está começando a reduzir, está começando a ver que as despesas estão muito altas, né? E aí precisa organizar, o lucro está diminuindo. Então é nesse momento em que você começa a tomar decisão de melhorar a compra, de melhorar o lucro, de melhorar o financeiro. É quando, né, a grande onda, né, a maré baixa, a maré ela recua e aí a sujeira começa a aparecer. E por que tem que deixar chegar nesse momento, né, Fabiano? O Fábio, tu estava falando ali, né? Ah, e que será qual? Ó, o Rony teve a coragem aqui de colocar não aqui, ó. Será que o empresário sabe quanto que ele tem para pagar no fluxo de caixa para 90 dias? E aí pode vir aquela pergunta, né? Mas por que que eu preciso saber disso, né? Porque o empresário que apaga incêndio todo dia, ele não tem noção de que por que que eu tenho que saber lá para frente, né? E aí que entra o planejamento, né, Fabiano? A gente mostra que como que você vai saber quanto que você pode comprar para os próximos 90 dias e aonde colocar essas duplicatas se você não tem projetado? Como que você vai saber a sua meta de vendas, quanto você precisa vender se você não sabe quanto você tem de despesa? Então, não basta a gente dizer aqui se você sabe ou não, mas por que que tem que saber, né? E aqui eu falei duas coisas básicas, né, que é o feijão com arroz, e é por isso que você precisa saber. Porque senão, quando chegar lá em 90 dias, vai faltar dinheiro para pagar as duplicatas, e aí sim você não vai saber o porquê que isso está acontecendo, né, Fábio? E é por isso, falta de planejamento, falta de entender esse fluxo de caixa projetado, falta de comprar pensando no financeiro e não só no que falta na prateleira. É aquilo, né, Fábio? Quando está tudo indo bem, tem dois tipos de empresário aí. Eu vejo esse tipo de empresário que tu falou aí, que já está aqui e aí está desesperado, e tem aquele outro que está crescendo, só que aí ele compra de qualquer jeito, ele compra, e aí quando a gente vê,
A loja está vendendo, o movimento está bombando, os vendedores estão ganhando comissão, batendo meta, e a última linha DRE dele sem lucro nenhum. Ele fica só girando e às vezes até no negativo, pegando dinheiro no banco, né? Estando alavancado para manter essa roda que gira ali sem lucro, né? Então, é esses dois tipos de empresário que é o que mais aparece. E por incrível que pareça, o primeiro que está argolado aqui é mais fácil de resolver do que aquele outro que está crescendo desenfreadamente e aí, sem planejamento, tem que montar a equipe de compras, que é muito mais difícil quando o negócio é maior, né, Fábio? Eu falo assim que o principal erro que destrói o lucro de uma loja é você tomar as decisões sem uma leitura clara, né, dos dados. Dados, né? Dados. Olha só, eu quero pegar esse gancho aqui do dados. Eu não preciso conhecer o teu segmento, eu não preciso conhecer a tua empresa, eu não preciso saber quem é você e como você vem gerir no teu negócio. Para mim, nada disso daí faz eu te ajudar ou pode colaborar ali para que a gente consiga melhorar um resultado ou identificar um desempenho de uma loja. A única coisa que eu preciso fazer para saber hoje o grau de maturidade de gestão da sua loja, se você está tocando certo ou errado, se você está tomando as melhores decisões para dentro da sua loja, é analisar os dados da sua empresa. É isso. Há 18 anos, 17 anos, eu acompanho rede de loja, eu atuo no varejo. Foram mais de 1000 lojas que eu acompanhei em uma única empresa, né, que eu participei no varejo de eletromóveis. E para que eu conheça um negócio, eu preciso só fazer a leitura dos dados da sua empresa. Eu falo que o dado, ele mostra para você a história da sua empresa. É como se fosse um livro. Quando a gente abre os números da sua empresa, a gente consegue ver toda a história dela. Todas as decisões corretas, todas as decisões erradas, todas as sazonalidades que aconteceram, que impactaram no seu negócio. Então, é muito fácil para um leitor de números conseguir identificar e saber as decisões que estão sendo tomadas dentro de uma empresa. Só que tem muito empresário que não tem esse feeling para os números, ele é mais comercial, ele é mais vendas. E tá tudo bem quanto a isso. Tem comercial que ele é mais financeiro e tem comercial, empresário, né? Tem empresário que é mais financeiro e tem empresário que é mais comercial, é mais ousado, é mais que vai acelerando. E tá tudo bem quanto isso. Só que o problema é que se você não toma as decisões na sua empresa e olha para o seu planejamento de compras e só compra uma mercadoria porque ela vendeu bem, isso pode ser um furo total para o seu negócio. Ah, Fábio, eu vou comprar essa mercadoria porque no passado ela vendeu bem. Vender bem não significa nada para você. Sabe por quê? Olha só, eu já vi inúmeros casos de produtos que performaram bem, de lojas que performaram bem e começam a querer repetir o mesmo cenário, só que aquele movimento de vendas no passado só aconteceu por uma ação de desconto, uma ação precipitada para gerar caixa. E quando a gente olha para a lucratividade, cara, praticamente não existiu. Ah, Fábio, mentira. Eu vou dar um. Olha só, Fabiano, você lembra desse empresário? Eu não vou falar o nome dele porque ele sempre acompanha aqui a gente nas redes sociais, mas é uma rede de calçados. Ele domina a região dele lá no norte, né? Ele domina, é referência dentro do segmento dele. E ele virou e falou assim: Fábio, eu vou fazer uma ação de Black Friday. Ele arrebentou, gente. É mais de 25 anos de empresa, 25 anos de empresa que eles têm de história. Ele fez a maior o maior faturamento histórico dos 25 anos que ele tem de negócio. Mais de 11 lojas. Sabe o que aconteceu com esse empresário? No começo de dezembro, quando ele parou para analisar de fato a receita e o resultado gerado da ação da Black, foi um recorde de faturamento. Mas foi o maior prejuízo que a empresa tomou na história dos 25 anos de negócio. Ou seja, ele faturou muito. E aí, vai repetir esse cenário? Se ele repetisse nos próximos meses ou no Natal, ele ia quebrar. Não tinha como. Então, não é sobre só porque um produto vendeu bem que eu preciso comprar. A venda é apenas um indicador de análise. Mas não é um tomador de decisão para compra. Comprar, principalmente sem saber o que você precisa vender para pagar, é um outro erro. A gente fala, né, Fabiano, sobre olhar para previsão de vendas. Previsão de vendas está correlacionada à sua meta de faturamento.
E a sua meta de faturamento é uma análise feita em cima das suas tendências de resultado e resultado histórico dos pelo menos 3 últimos anos. Só que se você não utiliza uma tendência, você não utiliza o que você tem a pagar, que a gente acabou de falar aqui, né? Se você sabe o que você tem a pagar para os próximos 90 dias, se você não sabe, como que você toma uma decisão de compra sem saber se isso vai apertar o seu fluxo de caixa ou não? Onde que eu boto cada Parece quando a gente fala assim, caraca, é tão óbvio, né? Onde que eu boto cada duplicata aqui, em que mês que eu posso colocar ela? Mas eu vou trocar uma palavrinha que tu falou ali antes para ficar mais fácil o entendimento. Falou assim, né? Não é porque vendeu bem que eu preciso comprar de novo. Eu vou trocar. Não é porque vendeu muito. Porque, na verdade, vender muito é diferente de vender bem. Se a gente for pensar, fica mais claro para eles, né, Fábio? Ó, pô, eu vendi muito, mas a que custo? Quanto que deu de lucro? Agora, vender bem sim, né, Fábio? Vender bem é vender na quantidade certa, no giro certo, com a lucratividade certa, né? E aí, esse nosso amigo aí, que agora ele tem até outras redes, né, Fábio? Muito bom a rede lá que a gente foi lá. Demais, da gente voltar lá, né? Além dele, eu me lembrei de uma outra amiga nossa, que é a Camila, que também aconteceu isso com ela, lembra? O Fábio vai lembrar agora, a gente criou com ela uma campanha de marketing onde explodiu de vendas e ela queria fazer um prorrogou, né, Fábio? E nesse prorrogou é onde ela ia botar tudo a perder. Ela fez um comecinho de prorrogou, né? E aí quando a gente trouxe os números para ela, ela falou, não, para, porque ela estava tendo prejuízo ao invés de lucro. Porque, pessoal, envolve muita coisa, né, Fábio? Quando tu vende muito, tu paga mais imposto, tu paga mais comissão, né? Que está atrelado ao salário, aí paga mais INSS, mais fundo de garantia, ou seja, vai crescendo todas as tuas despesas variáveis num ritmo muito maior do que é o normal. Ou seja, se tu tem um fluxo de caixa projetado, tu sabe que as tuas despesas fixas elas não vão variar muito, né? Elas vão se movimentar ali, dependendo quem tem loja em shopping, por exemplo, como eu, ele varia o fixo um pouquinho porque o aluguel varia com o faturamento. Mas no variável, Fábio, é onde está o problema quando tu faz liquida, quando tu faz promoção? Porque os impostos e comissões e salários eles aumentam no mesmo ritmo. Só que o teu lucro ele vai caindo e as tuas despesas vão aumentando. O que acontece com o teu caixa? Ele estoura. Que é isso aí que o nosso amigo lá do norte estava vendo, e ele tem muitos anos de empresa, e ele não detectou isso sozinho, a gente teve que mostrar para ele, porque para ele estava tudo certo. Naquele momento, o fluxo de caixa melhorou muito. Sim, o caixa melhorou naquele mês. Só que ele, no mês seguinte, teria que fazer compras para frente, né, Fábio? E no mês para frente, logo no seguinte, vem o imposto daquele mês, vem tudo, e mais as despesas duplicadas, ou seja, ele percebeu que era um engano aquilo ali, né? Vender muito, que no caso dele ali, era um grande prejuízo e não um lucro. Cara, a loja parece um reloginho, né, Fábio? A gente tem que vender muito, mas tem que comprar bem para vender muito, né? Porque senão tu só vai estar queimando o produto que tu tem e vendendo errado, né? Cara, eu vejo o dia de amanhã, a gente tem uma masterclass amanhã que o Fábio vai fazer, eu vejo um dia de amanhã como um divisor de águas para aquele empresário que quiser aprender sobre isso de forma mais profunda, né, Fábio? Porque a gente fala aqui em 40 minutos, 50 minutos, de um jeito que é para todo mundo que está ouvindo entender, para todo mundo que está. E na masterclass é um negócio que tu consegue se aprofundar mais, né, Fábio? Levar uma consciência maior, né? A gente tem pouco tempo aqui, né, infelizmente, mas eu deixo o convite para vocês. É online, é gratuito, vai acontecer amanhã às 19 horas. E eu vou fazer assim, quem quer participar dessa Masterclass, primeiro, por que você deve participar? Porque eu vou mostrar para você qual que é o padrão, você vai saber qual que é o padrão de empresário, né? Como você se identifica dentro desses padrões, né? Existem 3 padrões de empresários que tomam decisões que acabam prejudicando a lucratividade deles, né? E isso daí foi identificado, tá, gente? Não é, o Fábio acha, não, é um padrão comum, né? Nos últimos anos aí foram mais de 1000 lojas que eu acompanhei, né, dentro de mentorias, e a gente foi identificando esses padrões, né, dentro desses empresários. Então, quando a gente toma essas decisões, isso acaba trazendo uma consequência negativa para dentro da loja, né, em termos de resultado de lucratividade.
Então, se você quiser, de fato, identificar qual é o seu padrão de empresário, quais são as decisões hoje que você está tomando que está gerando prejuízo para dentro do seu negócio. E prejuízo não significa que você está fechando negativo. Prejuízo pode ser que você esteja ganhando muito menos do que a sua empresa pode entregar para você também. Isso é um prejuízo. Porque se ela pode entregar, por exemplo, uma lucratividade ali de 10%, está ganhando 5%, está ganhando 4% ou está fechando no vermelho, isso é um prejuízo para você. Então, se você quiser identificar, eu vou fazer um convite. Ó. Comenta aqui, vai ficar salvo também. Então, dependendo do tempo que você está assistindo aqui também no gravado, comenta aqui, ó, lucro, que meu time vai mandar para você um link e nesse link você vai se inscrever para participar dessa Masterclass, tá? Aí lá você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp é onde a gente vai divulgar o link da Masterclass que vai acontecer num Zoom, uma sala fechada. Aí sim, gente, lá eu vou destrinchar. Quem já participou de Masterclass comigo sabe que eu não escondo ouro, não. Eu abro o jogo. Tem um empresário que inclusive acompanha a gente, né? Hoje é nosso mentorado, está com a gente no Maestria do Varejo, mas tem um empresário que ele ficou consumindo os nossos conteúdos nas redes sociais e ele aumentou a lucratividade dele em mais de 100 mil reais só consumindo os conteúdos nossos. E ele falou assim, cara, se no gratuito que os caras entregam isso daqui, eu vou entrar nessa mentoria. E foi feito, né, cara? Hoje a lucratividade dele aí mais que triplicou. Mas voando, nosso amigão lá tá voando. Ó, a Tuane perguntou aqui se para perfumaria funciona. A gente tem várias lojas de cosméticos e perfumaria dentro da mentoria, né, Fábio? Funciona sim, Tuane, se inscreve lá que tu vai aprender muito. Ó, o Rony mandou aí, meu time vai chamar você, tá, Rony? Fica tranquilo aí, a gente vai chamando você para mandar o link de acesso. Como se inscrever, né? Então, assim, perfumaria, né? Quem comentou, deixa eu ver o nome da Tuane. Tuane, dentro de perfumaria, a gente tem tem algumas lojas que a gente acompanha e é legal porque são dois extremos, né? A gente tem perfumaria que fatura 100 mil e perfumaria que fatura 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Então, mas é interessante que por mais, é isso que eu falo, independente do faturamento, as estratégias que são aplicadas, elas funcionam para vocês, né? Então, assim, e o padrão se repete em níveis de faturamento também, tá? Agora, Fabiano, voltando aqui, então, quem quer participar, é só comentar lucro, que a gente vai chamando vocês aí, vai mandando o link para vocês poderem... Vou te falar uma coisa que o pessoal vai entender amanhã, porque errar, Fábio, não é um problema, né? O problema é tu errar sem saber que tá errando, né, Fábio? Falou tudo, Fabiano. Falou tudo, Fabiano. E amanhã vai ficar claro isso daí. Eles têm que entender isso daí. Amanhã vai ficar claro isso, né, Fábio? Porque muitas vezes tu tá errando achando que tá acertando. Porque tu não sabe os detalhes, tu não planeja, tu não vê lá para frente. Quem só vive o hoje, ele erra para frente sem saber que tá errando. E quando ele começa a analisar os dados e entender dados, por isso que dados é tão importante, né, Fábio? Ele começa a ver aonde está o erro, né? Aonde está a margem, se ele realmente está vendendo com margem, se ele está vendendo sem margem, porque quando você liquida, ou quando você faz uma promoção, quando você dá um desconto, você tem que entender se você pode dar esse desconto e mesmo assim vai sobrar lucro. E tu falou uma frase aí antes, Fábio, que eu vou voltar de novo naquilo. Tu falou assim, que você poderia estar lucrando 10%, está lucrando só 5%, isso é prejuízo, né? Dinheiro que deixa de sair é lucro, ou seja, quando você enxuga uma despesa que não precisava, e dinheiro que deixa de entrar é prejuízo. Ele deixou de entrar um lucro, ele virou um prejuízo. Ele deixou de sair um dinheiro, é uma despesa que virou lucro. E isso a gente chama de lucro oculto dentro da mentoria, né, Fábio? Aquele lucro que está escondido dentro das despesas que você não vê, né? Então, pessoal, tem muito detalhe, tem muita coisa interessante dentro da mentoria. Amanhã o Fábio vai dar uma entrega boa nessa Masterclass aí, que eu vou participar, com certeza. Eu vou estar lá nessa sala fechada do Zoom, porque a gente está sempre aprendendo. Eu sou empresário há 35 anos. O Fábio, como falou aí, está 18 anos dentro de empresas e 6 anos mentorando empresas. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né, Fábio? Todo dia. Então, não pensem que você já sabe tudo, não pensem que você está fazendo tudo certo, porque sempre tem uma pegadinha, sempre tem uma coisa nova. O governo sempre muda uma regra que muda o teu jogo. Então, assim... Você falou de uma coisa, Fabiano, o governo. Esse é um ponto também que a gente vai falar amanhã na Masterclass, que é principalmente da reforma tributária.
se você não entende nada de tributário, se você não sabe o impacto que isso vai causar para você, olha, vem para a Masterclass amanhã. Porque, assim, empresários que estão classificados, por exemplo, como Simples Nacional, óbvio que tudo muda, né? Eu falei até nos stories ontem, respondendo uma pergunta sobre isso. Tudo muda. A reforma tributária está no ano teste. Esse ano é o ano teste. Então, diretamente, não vai ter nenhum impacto para você hoje. Mas ano que vem, aí sim, você vai ter um impacto significativo. E se você não conseguir se adaptar nesse ano teste, você vai deixar para se adaptar no ano que o negócio vai estar torando, aí sim você vai ver a sua lucratividade diminuindo. A gente vai falar sobre isso também na Masterclass. Agora eu quero falar sobre os sintomas, Fabiano. Vamos pensar aqui em sintomas. Fábio, como é que eu sei que eu estou tomando decisões erradas para dentro do meu negócio? Primeiro, o seu estoque está aumentando, mesmo você vendendo bem. O seu estoque está cada... Sabe quando você faz aquelas ações dentro da sua loja e você fala, pô, esse ano eu vou conseguir controlar o meu estoque. Cadê esse ano? Esse ano já faz 5, 10 anos que você está falando isso daí. Você não vê esse estoque reduzindo. Muito pelo contrário. O seu estoque ele vem aumentando. E para você conseguir diminuir ele, o que você tem que fazer? Liquidação. E eu não sou contra a liquidação. Eu sou contra uma liquidação sem estratégia. Liquidação sem estratégia vira prejuízo para o seu negócio. Se você tomar decisões em dar desconto na sua loja, sem saber qual que é a margem mínima que você pode operar, está tomando prejuízo. Então, o outro ponto é que você vê aí de sintomas para dentro da sua loja que você está tomando decisões erradas, é você olhar para a sua venda sem atrelar ela com o teu caixa. Ou seja, ter uma previsão de venda sem saber o que você tem a pagar. Se você não sabe o que você vai pagar nos próximos 90 dias e o que você vai vender nos próximos 90 dias, isso é um sintoma claro que você está tomando decisões erradas para dentro do seu negócio. E aí, o que você faz também? Existe aqueles, por exemplo, eu acho que isso daí acontece com muitos empresários. É tipo assim, eu vivo na gangorra. É gangorra, né? É a gangorra. Eu vivo na gangorra aqui. Mês bom compensando mês ruim. Aí você tem um mês bom, aí quando você acha que o negócio vai virar, aí o mês ruim aparece e o bom acaba cobrindo ele. E chega no final do ano, você tem 6 meses bons, 6 meses ruins e o caixa fica zerado. E às vezes o bom nem compensa o ruim, né, Fábio? Porque essa conta não fecha, não é bem assim, né? E a gente tem essa gangorra aí, e o comércio é assim, né? De altos e baixos, é difícil quem tem uma linha assim. E esse fator aí de que eu tenho um mês bom, um mês ruim, um compensa o outro, às vezes ele não fecha essa conta, né, Fábio? Não compensa, né? Porque o mês ruim, ele suga o teu estoque, né? E aí, quando tu tem que comprar de novo, os produtos já estão mais caros, porque esse migué aí que o Brasil não tem inflação. A maioria dos produtos que a gente vende é tudo importado. Toda hora tem variação, porque o dólar pode subir e pode descer. Quando desce, não volta ao preço antigo, ele só sobe. E aí a gente fica naquela roda viva, onde tu vende com preço e quando tu vai comprar já é outro, né? Então, eu acredito muito que um mês bom nem sempre compensa o mês ruim, né? Outro fator aí, Fábio, que é interessante que o empresário pode perceber que o negócio está com algum erro é quando ele está trabalhando mais do que ele está lucrando, né? Ou seja, trabalho mais do que eu deveria e estou ganhando menos do que eu já ganhei antes, né? Às vezes até o vendedor está tirando mais dinheiro do que o dono. Já vi. Parar para ver o tempo que você dedica, o resultado que você tem e responsabilidades versus vendedor, o seu vendedor está ganhando mais do que você. E eu penso assim, Fabiano, quando a gestão é fraca, dentro da loja, o empresário se torna um bombeiro dentro da operação. Vive apagando incêndio. A vida do empresário é apagar incêndio. É fogo pegando no financeiro, aí eu tenho que queimar margem, gerar receita para pagar a despesa. Aí daqui a pouco eu estou tão focado no meu financeiro quanto estou focado na equipe. Aí minha equipe, quando eu acho que está rodando, o meu vendedor vai lá, pede as contas e vai embora, eu fico sozinho na loja. E aí daqui a pouco eu vou lá, eu contrato pessoas de novo, começo a treinar um pouquinho, aí eu vou lá, largo essa pessoa de lado, começo a trabalhar com compras, aí eu tomo as decisões totalmente no emocional, aí essas decisões impactam daqui 60, 90 dias de novo, quando eu vejo, eu perco o vendedor e fica nesse limbo, né? Fica nesse ciclo e parece que não tem fim. Vive apagando incêndio. E eu falo assim, quem empresário
que não governa a sua empresa por número, ele está governando por emoção. Empresário que não governa a sua empresa analisando dados, analisando relatórios, analisando tendências, ele tá gerindo, ele está governando a empresa pela emoção. E aí, emoção, aí é... Vamos trazer uma frase para marcar eles, e os emocionados não serão exaltados, né? Porque isso não funciona, né, Fábio? Trabalhar sem dados, sem números, a chance de a emoção te levar para baixo é gigante, né? Ó, fica aí a frase, né? Os emocionados não serão exaltados. Bora lá, Fábio. É isso aí. Galera, ó, então deixo aqui o convite para vocês amanhã, às 19 horas. A gente vai fazer uma Masterclass ao vivo, online, gratuita e fechada. Vai acontecer no Zoom. Quem quiser participar, comenta lucro, que eu tenho certeza você vai sair de lá outro empresário. Escuta o que eu estou falando para vocês. Fábio, o que eu tenho a perder? Nada. Você vai entregar o seu tempo e eu vou fazer o melhor uso desse tempo da sua loja, tá bom? Tenha certeza que você vai sair dessa Masterclass com uma outra visão de empresário. Todo mundo que participou, eu tenho empresários que me acompanham já em todas as Masterclass. Estão todas as Masterclass junto com a gente. Ó, a Tony já falando que já está lá no grupo. E aí, ó, Tony, você está no grupo, você vê, né? Os insights que a gente traz lá já não dá aquela clareza, tipo, cara, preciso melhorar nisso daqui. Ah, não estou fazendo isso. Porque lá no grupo a gente sempre vai compartilhando, né, alguns insights para vocês ali. A Tuane que está lá, ela pode dizer como está sendo isso para ela, né? Essas visões que a gente está trazendo lá. Mas, assim, novamente, pessoal, esse ano de 2026 vai ser um ano desafiador. E empresários que têm a mesma mentalidade de 2025 não vão conseguir superar esse ano, tá? E quando eu falo não conseguir superar, não é que você vai quebrar. Não é sobre isso. É que você não vai conseguir manter a mesma faixa de lucratividade que você estava tendo em 2025 para trás. Aí você fala assim, pô, Fábio, mas 2025 já não foi tão bom. Então você precisa estar na Masterclass. Tá bom? Galera, ó, Fabiano, muito obrigado, meu irmão. Vou lá para cima que a gente tem, dentro da empresa, a gente tem uma cultura que toda segunda-feira a gente tem o Cumbuca. E aí daqui a pouquinho, às 9 da manhã, vai começar o Cumbuca lá na empresa, onde a gente traz sempre um overview sobre o que está acontecendo, o desempenho de cada um. Cada um fala, né, sobre as suas atividades, sobre as suas tarefas, sobre os seus desafios, quais foram as conquistas. E aí eu já deixo uma dica para você. Se você não tem um Cumbuca na sua empresa, coloca o Cumbuca. A gente aplica isso com os mentorados também. Acontece o Cumbuca dentro da loja, né? Onde a gente... Um chama de teatrinho, que eu acho muito massa também. É onde um vendedor... São dois vendedores. Um é o cliente e o outro é o vendedor. E eles começam a ensaiar técnicas de vendas e fechamento também. É muito massa. Produto, quem não treina já está errando, né, Fábio? Treinamento é pelo menos uma vez por semana e aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, né, Fábio? Porque a gente além de ensinar o que tem que ser feito, a gente executa dentro das nossas empresas, né, tudo aquilo que a gente ensina. A Tuane falou ali sobre, eu me vejo apagando incêndio, e aí eu me lembro do trabalho que eu faço, né, Fábio, com processos e rotinas com gerentes e supervisoras das redes que estão dentro da mentoria. E uma das frases que eu falo para elas, Tuane, é assim, eu estou aqui para tirar o extintor de incêndio da tua mão, eu quero te ensinar o que está fazendo pegar fogo ali, e não te ensinar a ir lá apagar o fogo, e daqui a pouco o fogo começa de novo, né, Fábio? É isso aí, Tuane, é isso aí. Tem que parar de apagar incêndio e ir direto no foco do incêndio, né? Pô, tem um pote de álcool ali e tem um fio desencapado. Toda hora pega fogo e a Tuane vai lá apagar com o extintor. Não, vai lá e isola aquele curto-circuito, tira aquele pote de álcool de lá, né, Fábio? E acaba com esse fogo. É isso aí. Galera, ó, forte abraço para vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. E nos vemos amanhã na nossa Masterclass. E quem acompanha a gente aqui no gravado, próxima segunda-feira, 7h57 da manhã, estaremos ao vivo também. Okay. Procure estar ao vivo junto com a gente, porque é um momento... Eu quero poder ter a oportunidade de abrir vocês aqui. E imagina, eu, Fabiano, falando com você aqui ao vivo, câmera aberta, sobre o teu negócio, trazendo insight, você trazendo seu desafio e a gente trazendo solução para você. É sobre isso que é o Café com Lucas. A gente está fazendo esse aquecimento até o algoritmo ajudar a gente aqui e, de fato, entregar para todo mundo sabendo que a gente está ao vivo. São poucos que ainda sabem que a gente está fazendo esse movimento, mas a gente está aí trazendo para vocês aqui, tá bom? Ó, beijo, abraço, Fabiano. Fiquem com Deus.
Até mais.